Bom, boa noite. Hoje nós temos um debate entre o Partido Social Liberal e o Partido Socialismo e Liberdade. Bom, agora se vocês têm 30 minutos, né, cada partido tem, para se apresentar e apresentar a proposta do seu partido. 30 segundos, perdão. Boa noite a todos, senhoras, senhores, aos brasileiros, às brasileiras. Nós estamos aqui pedindo seu apoio, seu voto para apoiar a família, porque nós do PSL defendemos a família, os valores cristãos, os costumes, toda a tradição brasileira, que é isso que falta, é a defesa firme dos nossos costumes, das nossas crenças, dos nossos valores cristãos, porque cada vez mais a nossa sociedade, a nossa vida em comum está sendo corrompida por essas práticas comunistas. Ok, muito obrigada. Agora o outro partido terá o mesmo tempo para se apresentar. Boa noite. O meu partido, né, é o Partido do PSOL. E o nosso partido, ele é definido como de esquerda, extrema esquerda. A gente defende o socialismo democrático, né, que é considerado um partido de esquerda ampla, pois a gente não funciona apenas dentro do Partido Democrático, mas completamente, assim, em todas as partes. E a gente visa, com certeza, mais a parte socialista, ou seja, os direitos iguais para todos, né, dentro da sociedade. Certo. Muito obrigada. Bom, agora no primeiro bloco vai funcionar da seguinte maneira: nós temos já assuntos pré-definidos, tá? E no segundo bloco nós vamos sortear algumas perguntas. Bom, convido o PSL responder a pergunta, né, o tema pré-determinado do primeiro bloco. Vocês terão 3 minutos para responder, certo? E depois o outro partido terá mais 2 minutos para comentar a resposta dada. Bom, o primeiro tema é o seguinte: descriminalização do aborto. Especialistas afirmam que o aborto é uma questão de saúde pública e desigualdade social. Por ano, são realizadas 240 internações no SUS de tratamento de mulheres com complicações decorrentes do aborto. As mulheres negras têm chances 2,5 vezes maiores do que as mulheres brancas de morrerem em decorrência desse procedimento, devido ao menor acesso a métodos seguros. E estima-se que por dia morram 4 mulheres que procuram hospitais do aborto. A criminalização do aborto não diminui a sua prática e ainda dificulta o acesso a informações que permitem o conhecimento do tamanho real do problema. PSL, qual a sua proposta de governo para lidar com esse assunto? Nós do PSL defendemos a família, os valores cristãos, os valores de Deus. Nós somos totalmente contra matar, abortar uma criança, porque você está matando um ser divino, um ser que foi feito por Deus. Você está tirando uma vida de um ser indefeso, que não tem opção, que não tem como decidir se ele quer viver ou se ele quer morrer. Não é justo que você descriminalize o aborto e pessoas comecem a abortar porque simplesmente saíram numa noite com um carinha qualquer e aí engravidou e aí agora não quer mais essa criança. Isso é inadmissível. As pessoas precisam ter noção de que elas estão lidando com uma vida, um ser divino, algo que é feito por Deus, pelo Pai, pelo Criador. Então jamais nós seremos favoráveis a uma atitude abominável como a esquerda, os esquerdalhas defendem. Como meu caro colega Guilherme, vou passar a palavra para você. Nós compartilhamos da mesma visão. É inadmissível. Bom, nosso partido também tem como base, além da defesa da vida, a defesa de outros valores da instituição como a família, entre eles os valores religiosos, que estão entre eles a preservação da vida humana e em qualquer que seja em seu estado.
Vocês ainda têm mais 2 minutos. Querem encerrar? Não, vamos continuar defendendo, porque é um tema que é importante ser elucidado para a sociedade brasileira, para que eles tenham noção do que eles estão fazendo. Que eles não percebem essa ameaça comunista de querer destruir a família. É tudo um plano desses esquerdalhas, desses esquerdistas, que não têm noção do que é uma família, do que é um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Eles não sabem o que é isso. Para eles, qualquer coisa é família. 2 pais, 2 mães, 2 homens trans, 2 mulheres trans. Gente, o que é isso? Essa ideologia de gênero que eles tentam implantar na cabeça das crianças. Olha o absurdo, gente. Vamos começar liberando o aborto? Vamos começar liberando a descriminalização? Vamos descriminalizar? É isso? Começar matando vidas? Pessoas? Pessoas indefesas que não têm capacidade de nem sequer defender, que já são divinas, que já são criadas, que têm ali todo um sentimento, já está gerado dentro da coisa mais sagrada que é o ventre materno, aquela coisa que gerou Jesus, o Certo. nosso Pai Criador. Então, é inadmissível. Acabou, né? Muito obrigada, Ainda PSL. Pessoal, vocês têm... acabou o tempo. Vocês têm 2 minutos para comentar a respeito da resposta do outro partido. Primeiramente, vocês teriam algum comentário? Com certeza, com certeza. Mas eu gostaria de passar um pouco da resposta, né, para a Gabriela, para ela dar a iniciativa do comentário, e depois eu só vou dando a minha também, após o comentário dela. Obrigada. Bom, primeiro de tudo, eu acho que o aborto, ele deixa de ser uma questão de crença, uma questão de religião, e passa a ser uma questão, sim, de saúde pública, de direito ao próprio corpo que a mulher tem que ter. Eu acho que o ser que está que vai ser gerado, muitas vezes ele não tem a mãe não pode proporcionar para aquela criança uma boa qualidade de vida, um lar agradável, estruturado. Então, nós temos sim que dar outras opções para aquela mãe e, consequentemente, para aquela criança, porque não adianta você colocar no mundo uma criança para ela ser abandonada nas ruas e, consequentemente, aumentar outros problemas sociais. Além de saúde pública, é sim uma questão de desigualdade social, como foi dito pela nossa moderadora. Mulheres pretas morrem muito mais que mulheres brancas, porque, além de tudo, é uma questão de classe social. As mulheres que fazem aborto, que têm uma condição um pouco a mais, elas vão continuar fazendo, assim como as que têm uma renda mais baixa vão continuar fazendo. O que acontece é que as pessoas de renda mais baixa vão morrer e as pessoas de renda maior vão sobreviver pela qualidade de tratamento que elas vão ter. Gabriele, se você quiser completar. Exatamente. Agora a gente coloca aqui um exemplo. Uma criança de 12 anos engravida. Vocês acham que ela vai ter consciência tanto emocional quanto financeira para cuidar de outra criança? E assim, sobre o aborto em si, eu acho que nós não devemos tirar o direito da mulher sobre o seu corpo. Até porque a própria mulher sabe o que vai ser bom para a criança. Se ela sabe que ela não vai ter condições para ter para cuidar dela, porque não é só colocar a criança no mundo. A gente tem que cuidar dela, a gente tem que pagar as coisas para ela, a gente tem que investir, a gente tem que assim, primeiro que se você não tem um amor pela criança, por que você vai trazer uma pessoa que você não gosta para o mundo? Entendeu? Candidata, Tem outra desculpa, preciso te interromper por conta do tempo mesmo. Só para ficar uma coisa mais democrática nessa questão do tempo. Certo? Bom, agora então, iniciarmos. Muito obrigada a todos os 2 partidos que se manifestaram. Agora nós daremos início ao segundo bloco. Nesse segundo bloco, eu vou fazer o sorteio de um tema e eu convido, primeiramente, o partido do PSOL para estar respondendo. Bom, a pergunta é a seguinte:
Estatuto do Desarmamento. O Brasil aprovou o Estatuto do Desarmamento em 2003, mas os dados mostram que, desde então, os índices de mortes por arma de fogo variaram de maneiras diferentes. Em 2016, por exemplo, o Brasil foi líder mundial em mortes violentas em números absurdos, mais de 71 mil. Outro dado é que mais de 70% dos homicídios no país são causados por arma de fogo. Pessoal, qual o posicionamento de sua candidatura para essa questão? Lembrando que vocês têm 3 minutos, certo? E depois o outro partido tem 2 minutos para comentar a resposta de vocês. Pode ir, por favor. O microfone não está aberto. Então, primeiramente, o nosso partido, ele defende o socialismo. Então, a gente já pensa assim, como as armas, né, elas vão ir para todas as classes. Obviamente, quem é menos favorecido, que são os mais pobres, eles não vão ter acesso para comprar essas armas. E a gente acha completamente errado, porque não é qualquer um que tem sanidade mental para ter uma arma de fogo em suas mãos. Já começa daí. Eu acho que quem deve ter acesso a armas são pessoas que, no caso, os policiais. Tirando isso, eu acho completamente errado. Mesmo arma de fogo para, assim, se defender, né, deixar em casa, eu já acho um pouco errado, porque por várias vezes eu já vi muitas crianças que têm acesso à arma dos pais e acabam matando sem nem saber o que é aquilo, né? Então, assim, eu já acho completamente errado. Eu acho que quem tem que ter acesso a armas de fogo é os responsáveis por isso, que são os policiais, a justiça. Nós que somos apenas cidadãos, não. Bom, concordando com a minha companheira de candidatura, eu acho sim que nós brasileiros ainda não temos preparo físico, né, emocional, psicológico para termos uma arma em casa, ser portadores de um objeto que pode causar tanto estrago. Como a candidata falou, é um perigo ter uma arma em casa, não só pelas crianças, mas também pelas pessoas que possam ter algum problema, como depressão. Isso pode causar um grande desastre familiar, inclusive, não só social. E muito se diz também, o pessoal que é a favor de arma, que se o bandido tem, o cidadão também tem que ter. Eu acho que nosso partido defende que ninguém deveria ter armas. Nós deveríamos prezar por uma sociedade que dê qualidade para todos os habitantes, os cidadãos, para que as pessoas de margem periférica não precisem optar pelo crime também. Bom, eu acho que é isso. Se a Gabi quiser completar mais alguma coisa. Ok. Você tem mais algum minutinho? Que eu e o meu comentário da Gabriela já foram bons o suficiente. Obrigada. Certo, então, muito obrigada. E agora, o PSL tem 2 minutos para comentar a resposta do outro partido. Podem começar. Bom, nosso partido defende o armamentismo, não somente seguindo a base da autodefesa, mas como também o direito revolucionário, o meio de direito revolucionário de seu povo, do povo, de qualquer nação, contra qualquer tirania de seu governo. E voltando para a questão da autodefesa, quando nós analisamos países em que a população tem amplo acesso a armamento, como os Estados Unidos, nós temos, por exemplo, em estados como a Virgínia e a Virgínia Ocidental, em que
nós temos baixíssimas taxas de criminalidade e contando homicídios. Quando nós analisamos o Brasil hoje, é, após a aprovação do Estatuto do Desarmamento, em 2005, o que acontece, o que nós temos visto é que cada ano, então, nós temos em média 70 mil homicídios por ano, o que seria equivalente a uma guerra do Iraque por ano. A, a questão do armamentismo, a partir desses dados, ela pelo menos dá a dignidade da pessoa poder se defender, seja de qualquer forma, o bandido ou gangue criminosa. Nós acreditamos também na utilização da força policial, claro, ela deve, nenhuma força policial deve ter o orçamento restringido em nenhuma hipótese, mas a partir do momento que o indivíduo tem uma opção ou forma de se defender, ele não só tem autodefesa, mas também como dignidade, entre as bases outras a que nós defendemos. Sim. Certo, muito obrigada aos candidatos do PSL. Bom, daremos então continuidade ao nosso debate com a terceira pergunta sorteada. Certo. Sendo agora a pergunta, primeiramente, dirigida, né, ao PSL, ok? Bom, saúde. Uma pesquisa destacou que 69,7% dos brasileiros não possuem planos de saúde particular e 44,8% dos entrevistados sem plano de saúde disseram utilizar o Sistema Único de Saúde, SUS. Principalmente os da classe C, D e E, que representa 51,4% da população. Com a atual desvinculação das receitas da União até 2023, que permite a utilização de recursos que eram da saúde em outras áreas consideradas prioridades, PSL, de que forma o seu governo pretende promover a saúde de qualidade aos brasileiros, um direito garantido pela Constituição Federal? Nós do PSL acreditamos, né, que o Estado deve interferir minimamente na vida do indivíduo. O Estado deve ser totalmente à parte da vida, interferindo o mínimo possível na vida da pessoa. Então, nós somos favoráveis à criação de uma verba para que a pessoa consiga se sustentar e arcar com seu tratamento na área de saúde. Um governo não tem que ficar investindo na compra, na fabricação, na criação de hospitais, desenvolvimento de hospitais. Nós acreditamos que a iniciativa privada, devemos passar para a iniciativa privada, promover subsídios para a iniciativa privada, para que ela sim possa criar hospitais, criar postos, criar aparelhos, né, meios para que as pessoas consigam buscar a saúde, consigam se cuidar, consigam se tratar. E se você aumenta, se você abre para iniciativa privada, você tem uma redução dos custos e, consequentemente, essa bolsa que o governo dá, esse auxílio saúde que o governo proporcionará para as pessoas, reduzirá cada vez mais, porque as pessoas terão acesso a uma saúde de baixo custo, com a abertura da saúde para a iniciativa privada, contrariando, retirando o monopólio estatal, o monopólio do SUS sobre a saúde no Brasil. Eu acho que essa mesma visão, eu e meu colega Guilherme concordamos com essa visão em relação ao tema. Se você quiser se pronunciar, eu gostaria fique à vontade. Eu gostaria de corroborar a fala do meu colega candidato. Nós do PSL, assim como meu colega candidato disse, defendemos a parceria com empresas privadas para financiar o sistema de saúde. De forma alguma nós defendemos a eliminação do SUS, mas sim uma reforma dele, a fim de que ele seja mais eficiente do que é hoje. Por exemplo, a partir, como meu colega disse, a participação de empresas privadas de saúde
no sistema, que ele possa se tornar cada vez mais eficiente, porque ele é um sistema que, de uma forma ou outra, abrange grande parte do povo brasileiro. E reformas desse tipo já foram feitas em outros países e deram muito certo. Por exemplo, nós temos, em um caso no próprio Estados Unidos, ele não tem um sistema de saúde público, mas ele tem, ao longo do tempo, ele fez reformas em seu sistema que permitiram que mais pessoas necessitadas pudessem ter acesso à saúde em geral, através de parcerias, inclusive com empresas privadas, como foi o caso do Medicare e o Medicaid na década de 60. Assim como, mais recentemente, o Obamacare, em Certo. 2010. Certo. Ok, muito obrigada aos candidatos do PSL. PSOL, vocês têm 2 minutos para comentar sobre a resposta do outro partido. Bom, primeiramente, nosso partido ele defende que todo ser humano ele deve sim ter um acesso fácil e prático ao que se diz respeito à saúde dele. E é por isso que nós, né, do PSOL, ele apoia profundamente, a gente apoia a construção de hospitais públicos para as pessoas que não têm condições de pagar um convênio, né, e ter acesso a esses hospitais. E a gente defende sim o SUS, a gente defende que qualquer ser humano deve ter acesso a medicamentos, que muitas pessoas não conseguem comprar medicamentos, porque às vezes é muito caro e acaba passando da renda financeira deles. Então, a gente defende muito o sistema do SUS, né? Que, inclusive, como foi dito, né, pelo PSL, Estados Unidos, ele não tem esse recurso. A gente sabe que muitas pessoas, né, dos Estados Unidos, os americanos, eles sofrem bastante com isso. Inclusive, um dos tratamentos para diabetes, que lá, por eles não ter o SUS, eles têm que comprar um medicamento para tratar a diabetes, medir a glicerina, e é um tratamento caríssimo, e muitas pessoas não têm condições de pagar isso. Então, uma coisa que diferencia o Brasil dos Estados Unidos é o SUS. Então, muitos diabéticos, pessoas diabéticas, conseguem ter acesso a esses medicamentos e conseguir tratar essa doença. Isso é uma coisa muito legal, eu acho muito legal. E a gente defende, sim, as pessoas terem acesso a qualquer ambiente público para tratar as doenças dela. E agora eu vou passar o meu comentário para a Gabriela, né? Para ver se ela tem alguma coisa para aumentar. Pode falar, Gabi. Bom, eu acho que a Gabi falou tudo, esclareceu bastante o que nosso partido pensa. Além de tudo, o SUS ele é um sistema de saúde que é referência mundial. Então, eu acho que privatizar ele é uma grande loucura, porque ele proporciona para muitas pessoas o que muitas pessoas na área periférica e nas distantes, coisas, necessidades básicas que nós, seres humanos, precisamos. Certo. Já. Muito obrigada, os candidatos do PSOL. Bom, a nossa outra rodada, vou sortear novamente. Lembrando que essa rodada, quem começa respondendo são as meninas do PSOL, ok? Bom, o tema é segurança pública. Segundo o relatório da ONU, 11 das 30 cidades mais violentas do mundo são brasileiras. Os homicídios por ano passam de 50 mil. Com menos de 3% da população global do mundo, o país responde a 10% dos assassinatos. Em 2014, testemunhamos uma execução de presos em uma penitenciária do Paraná. Foi mais uma das muitas chacinas que chocaram a população. A pergunta para os senhores e as senhoras, no caso as senhoras, é a seguinte: qual a sua proposta para diminuir a violência no Brasil? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, o nosso partido ele defende completamente a educação. Eu acho que muitos desses assassinatos que acontecem são pessoas que não acabam tendo acesso à educação. E o que a gente iria propor para
diminuir, né, essa grande taxa de homicídio. Seria a gente implementar, construir mais escolas para dar mais acesso à educação, pois muitas pessoas que nascem na periferia, elas não têm acesso à educação, pois os pais já tiram aquela credibilidade das crianças que, tipo assim, você não vai ter futuro, você não vai conseguir ter acesso à educação. E elas vão para o quê? Para o mundo das drogas, do tráfico, que basicamente, infelizmente, o maior foco é o crime. Então, o nosso partido, ele com certeza iria credibilizar mais, construir escolas para todas essas crianças, ainda mais na área periférica, ter acesso, né, a estudo, a boas maneiras, e a gente ia visibilizar muito isso, pois às vezes o que as crianças realmente precisam é de alguém para aconselhar elas a saber o que é melhor, como agir melhor, o que fazer, e sim, fazer elas acreditarem que elas têm um futuro promissor. Além do mais, nosso partido acredita numa reforma e na valorização da polícia, deixar essa polícia menos violenta, mais bem treinada e mais cidadã com todas as nossas pessoas nossos habitantes. Uma reforma do sistema prisional e do processo penal, deixar ele mais justo, deixar ele mais coerente. Contudo, isso vem de uma base educacional. Então, como a minha colega disse, a educação é essencial para que a violência não cresça. Se você tem uma boa educação de base, uma boa educação de colegial, você proporciona para aquelas crianças um futuro certo e não um futuro incerto, como é a vida do crime, das drogas. E proporciona, além de tudo, do futuro, uma chance delas poderem sair, de prosperarem, de sair da mesmice que elas estão vivendo naquele momento por uma situação melhor e mais próspera. E eu também gostaria de colocar mais alguns pontos. Muitas dessas pessoas, elas acabam indo para o crime também, por quê? Porque vivemos em um país que ele é completamente racista. Então, às vezes, muitas dessas pessoas às vezes, não estão nem fazendo nada de errado, mas os policiais brancos vão lá e matam pessoas simplesmente por elas serem negras. Então, o que acontece? Muitas pessoas, por sofrer isso, elas querem meio que passar por cima, né? E eu também queria acentuar isso, que iremos sim reforçar a questão do... Posso falar? Certo. Iremos reforçar... Agora deu tempo. Pode concluir o pensamento. Iremos reforçar a questão dos policiais, porque muitos deles são mais favorecidos a proteger pessoas brancas que às vezes nem precisam dessa segurança. E as pessoas que precisam, né, daquele conselho, né, daquela segurança, que são as pessoas menos favorecidas, infelizmente os policiais têm essa questão racista e queremos mudar isso, porque, segundo o nosso partido, todos nós somos iguais. Então, se somos todos iguais, precisamos ter os mesmos direitos. Certo. Muito obrigada, candidato pessoal. PSL, vocês... sim, ok. Pode falar, por favor, candidato do PSL. Como a candidata do PSOL recebeu um tempo a Você mais... tem 2 minutos também, tá bom? Certo, como a candidata do PSOL recebeu um tempo a mais da mesa, nós do PSL achamos coerente, nós pedimos também que nós recebamos também 1 minuto a mais, assim como a outra candidata recebeu esse tempo, então nós solicitamos 1 minuto a mais de resposta. Com certeza, já seria dado, inclusive, 1 minuto com vocês. Eu ia só esperar vocês falarem. Mas sim, com certeza. Muito obrigado. Eu gostaria de falar com você, cidadã brasileira, que sofre todo dia o dilema da segurança pública, que sabe o que é andar numa rua violenta, que sabe o que é passar e ter medo de não saber se você vai voltar para casa. Você que sai todo dia para ir ganhar o pão de cada dia e não sabe se
se você vai voltar vivo para sua casa, para sua família, para o conforto do seu lar. Por quê? Porque vem vagabundo que aponta uma arma na sua cabeça e vem te roubar. É fácil falar de educação, que a educação transforma, que a educação é libertadora. É fácil. Mas na realidade isso não muda. A gente precisa de uma sociedade com acesso à arma, para que ninguém coloque uma arma na sua cabeça e tenha a chance de te matar. É preciso que todo mundo tenha acesso, quem quiser tenha acesso à arma para se proteger. Que aí você vai me liquidar, você vai matar vagabundo. Você não vai matar cidadão de bem. O cidadão de Candidato, bem desculpe. vai ter... As palavras de baixo calão, candidato. Por favor. Perdão. É porque é revoltante a situação que o povo brasileiro sofre de não poder ter acesso à autoproteção. É um absurdo. Isso é revoltante. Países de primeiro mundo dão a liberdade, dão esse direito, como os Estados Unidos. E nós ainda estamos num processo, num movimento retrógrado de não dar acesso à arma àqueles que desejam. Você acha que uma pessoa que mora no interior do país, vendo aqueles movimentos esquerdalha, invadindo a sua propriedade de terra e não poder defender, invadindo as suas terras, é fundamental que você arme a população para reduzir a violência, para reduzir a desigualdade. Eu acho que o meu companheiro de partido também concorda com essa opinião. Corroborando a resposta do meu candidato a essa questão, nós acreditamos que a única forma de solucionar esse problema da segurança pública no Brasil é atacando as raízes desse problema. E as raízes em específico estão na origem do crime organizado. E aí conta no investimento a mais nas forças policiais para que elas sejam cada vez mais efetivas no combate ao crime organizado, que é a raiz da maioria desses tráficos de drogas no país, assaltos, especialmente em um dos estados mais violentos do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Quando se compara esse caso ao caso da cidade de Nova York, na década de 80 e 90, Nova York era uma das cidades mais violentas se não a mais nesse período. E eles melhoraram, eles combateram essa questão de segurança pública, justamente reforçando e investindo em sua força policial, que hoje, junto a de Londres e Paris, são as melhores do mundo. Nova York, Londres e Paris têm as melhores forças de segurança policiais do mundo, através do investimento maciço na segurança pública, o que não foi feito nos últimos anos da gestão esquerdista no Brasil. O que foi visto nos últimos anos foi o deslocamento total dos investimentos, principalmente do BNDES, para investir no estrangeiro, especialmente em países do estrangeiro ligados como Cuba, Angola, Nicarágua e Venezuela, totalmente fora do foco de investimentos na melhora da segurança pública no Brasil. É isso que a gente vê, deputado. É isso que a gente vê. Comunista ajudando comunista, esquecendo do próprio povo. É um absurdo, gente. Isso é revoltante. Certo. Isso me revolta. Muito obrigada aos candidatos do PSL. Bom, creio que já podemos ir para a nossa última pergunta da noite, do nosso debate. Bom, agora lembrando que, como o PSOL começou, a outra pergunta anterior, o PSL, por favor, tá? Vai começar a responder. Aumento da desigualdade social. Índices da não distribuição de renda. Estudos do IBGE para o ano de 2017, publicados em abril de 2018, mostram que uma maioria mais rica, formada por 10% dos brasileiros, detinha 43,3% da renda total do Brasil. Na outra ponta, os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% da renda total do país. O índice de Gini, que mede a desigualdade social, se manteve próximo dos valores do ano base de 2016. Porém, isso quer dizer que o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. Candidato do PSL, quais as propostas de sua candidatura para reverter esse sério problema do país?
Bom, eu gostaria de começar dizendo que a desigualdade, sem dúvida, o Brasil, junto com a África do Sul, é um dos países mais desiguais do mundo. O segundo, no caso, depois da África do Sul. O que acontece no Brasil é um problema principal que nós não podemos deixar de conta, é a não taxação de grandes fortunas, o Brasil é um dos dois países no mundo, o Brasil e a Estônia, que não taxa lucros e dividendos em as grandes fortunas. E, nós acreditamos que seja uma das principais causas geradoras da desigualdade no Brasil. Nosso governo não acredita se cada um no Brasil pode enriquecer, tem o direito de acumular fortunas, abrir empresas e gerar para o país, mas desde que tenha sua alíquota justa, pague sua alíquota justa de imposto de imposto relacionado à fortuna. O que não se observou nos últimos anos da gestão, das gestões de esquerda no Brasil, por exemplo. O Brasil deveria, os grandes bancos foram os que mais lucraram e não pagaram nenhuma alíquota de imposto durante o governo Lula, por exemplo. Nosso, nós acreditamos que esteja principalmente direcionado a essa questão. O Brasil pode ser hoje considerado um grande paraíso fiscal. Como eu disse, ele é um dos dois, Brasil e Estônia, que não cobram sobre lucros e dividendos, imposto sobre lucros e dividendos. Eu gostaria de deixar um tempo a mais para o meu colega candidato responder essa questão também. O problema da desigualdade a gente sabe que é evidente, mas a gente também tem que saber que a gente olha aquele cidadão, ele vai atrás, vai, luta e consegue. É uma questão de mérito. É a meritocracia. O povo fala que não existe meritocracia. Lógico que existe. Se você batalhar, se você correr atrás, se você se dedicar, você consegue atingir seus objetivos e você consegue sair dessa sua vida de miséria, de fome. O que a gente viu nas gestões esquerdistas foi dar auxílio, dar bolsas, dar auxílio isso, auxílio gás, auxílio fome, auxílio leite. Foi dando auxílio, 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 e a população se acomodou. E com isso ela Certo. desistiu de trabalhar e tentar conquistar uma vida melhor. Certo. Muito obrigada aos candidatos do PSL. Bom, as candidatas do PSOL têm 2 minutos para comentar sobre a resposta dada. Quando quiser. Eu ia falar para minha colega, né, a Gabriela, começar, e eu puxo e já dou minha opinião também. Desculpa, gente, eu tava tossindo. Bom, eu acho assim, a questão da meritocracia. Acho muito bonito o discurso de se você quer, você consegue, é só você batalhar. E nós sabemos que na prática isso não acontece, principalmente com as pessoas que moram na periferia, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, as pessoas já têm um preconceito estabelecido para esse tipo. E isso sim influencia muito na hora de você crescer na sua vida. Então, aquele negro, aquela pessoa negra de imagem periférica, ele vai sofrer um preconceito que vai impossibilitar ele de crescer aonde ele quer. É uma possibilidade assim gigantesca na nossa sociedade, porque o racismo, o preconceito, ele está enraizado na nossa sociedade de uma maneira muito visível. E isso prejudica, sim, todos os nossos cidadãos, principalmente os de periferia, essas minorias.
Gabi, se você quiser completar. Bom, como o próprio tema do assunto diz, desigualdade social, né? Sabemos que ela é completamente presente aqui no Brasil. Eu acho que estamos divididos até em mais do que existem várias classes. E sobre a meritocracia, eu vou ressaltar, né, que o que a minha colega disse está completamente certo. E essa coisa de meritocracia só serve para a gente que já nasceu em berço de ouro. Porque para quem não nasceu em berço de ouro, ela não vai conseguir, por mais que ela tente, por mais que ela se esforce. Igual, por exemplo, tem muitos negros que nasceu, né, tendo mãe faxineira, pai ausente, conseguiram passar em faculdade pública, conseguiu se tornar um Certo. médico, ter doutorado. E o que acontece? Quando um branco rico chega e vê isso, fala assim, é claro, Candidato. né? Ele tem cotas, né? Certo. E outra, muita gente fala, você não é médico, você é jardineiro, você é qualquer coisa, mas você não é médico. Candidata, desculpa, o tempo já acabou. Bom, mas muito obrigada pelo pronunciamento dos dois partidos. Como a gente já está acabando o debate, eu gostaria que cada partido, né, vai ter, na verdade, cada partido vai ter cerca de 1 minuto, tá, para falar diretamente com o seu público, ok? Então, falem com o povo brasileiro, tá? Já que o PSOL terminou agora a fala, eu convido aos candidatos do PSL, tá, a falar com o público, ok? Vocês têm 1 minuto, tá? A partir de agora. Nós gostaríamos de endereçar a vocês nesse momento que a melhor escolha a ser feita não é retornar ao passado, um passado de tantas promessas, e pouca realização. Gostaria de lembrá-los que os últimos 16 anos de gestão esquerdista no Brasil conduziram a década perdida em termos de crescimento econômico, né? O Brasil, um país que crescia entre 1930 e 1980, cerca de 6,5%, para deixar de crescer na última década apenas 0,9%, para ser mais exato. Houve o total aparelhamento Certo? da máquina pública em benefício Exato. de Desculpa o tempo. Bom, eu convido, então, a candidata do PSOL. Vocês também têm 1 minuto para falar com a população brasileira. Povo brasileiro, peço que nesse momento de decisão, que vocês optem pela renovação, que vocês optem pela democracia, pela empatia, pelo amor, sem fronteiras e pela liberdade. Que possamos juntos construir um Brasil mais democrático, um Brasil mais igualitário, um Brasil mais livre de amarras capitalistas e opressoras. Que possamos ser livres em todos os sentidos. Sim, acreditamos em um país livre e com consciência de classe. Ok. O candidato Rafael levantou a mão. Pode Eu falar, por gostaria favor. de mais 30 segundos só para falar com o povo brasileiro. Ok, o outro partido também terá mais 30 segundos, ok? Obrigado. Meu amigo, minha amiga, nós do PSL defendemos a família, os valores, Deus, a tradição. Eu peço o seu apoio, o seu voto na próxima eleição para renovação, para sair desses governos esquerdistas que a gente vê que não tem futuro, não dá nada. Olha a crise que nós estamos passando, tudo culpa das gestões anteriores. Nós precisamos de renovação. Por isso eu conto com o seu voto, com o seu apoio, para que nós consigamos juntos defender a família, Deus e os valores que são tão importantes, fundamentais na nossa sociedade atual. Obrigado e eu conto com o seu apoio. Muito obrigada. Outro partido, como eles tiveram mais 30 segundos, vocês também têm direito a mais 30 segundos. A partir de agora.
queremos pedir o seu voto cidadão para você, né, que luta por direitos iguais, e vamos oferecer isso com certeza, porque nosso partido é voltado mais para o socialismo e nosso partido sempre vai visar o seu bem-estar. Certo? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada a todos os candidatos dos partidos e encerramos por agora nosso debate. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.